Podemos dizer que o termo Oriente Médio foi uma invenção dos europeus no século XIX, não indicando a existência de um único povo, muito menos de um mesmo idioma ou ainda a existência de características comuns. Essa região tem povos com processos históricos próprios e culturas distintas. É uma região que sofre conflitos milenares, tanto por questões religiosas quanto por terras cultiváveis e recursos hídricos, além de ser uma região estratégica entre a Ásia, África e Europa, sendo militarmente e economicamente estratégica. É uma região rica em petróleo e representa 65% das reservas mundiais desse combustível, além de ser rica em gás natural, com 25% das reservas mundiais. Há fatores sociopolíticos a serem considerados para entender essa região considerada como Oriente Médio. De modo geral, os países dessa região são caracterizados por governos que surgiram de uniões tribais e étnicas. Isso gerou fragilidades governamentais. Egito e Irã são os únicos estados antigos. Os demais surgiram com a desfragmentação do Império Turco-Otomano após a Primeira Guerra Mundial. Com a desfragmentação do Império Turco-Otomano, ocorreu a exploração imperialista das potências vitoriosas da Primeira Guerra, Inglaterra, França e, em boa medida, Estados Unidos. Isso acarretou no surgimento de estados militarizados e autoritários. Esse autoritarismo fez surgir conflitos tribais pelo poder e revoltas de minorias que causam ameaças e divisões internas. É comum que esses governos desrespeitem os direitos civis e humanos. Por isso, diversos conflitos e guerras marcaram a história dessa região e ainda hoje ocorrem. Essas potências europeias, aliadas aos Estados Unidos, tinham interesse em manter a exploração do petróleo e dos mercados consumidores desses países do Oriente Médio. Durante a Segunda Guerra Mundial, Egito, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita, Iêmen e Transjordânia formaram a Liga dos Estados Árabes, com o objetivo de lutar pela total independência dessa região e acabar com a ocupação europeia desses territórios árabes. A pressão da Liga foi definitiva para que França e Inglaterra concedessem a independência desses países, mas mantiveram os acordos comerciais, apoiando a instalação de regimes autoritários. Com os processos de independência, teve início disputas pelo poder entre grupos com perspectivas políticas e religiosas distintas. Precisamos definir dois grupos de orientação religiosa e dois grupos de orientação política diferentes. A diferenciação religiosa divide os grupos em sunitas e xiitas. Os sunitas recebem esse nome pois aceitam, além do Alcorão, a Suna como livro sagrado. A Suna é o livro dos textos do profeta Maomé. Os sunitas também aceitam que seus líderes sejam eleitos e, via de regra, são menos radicais com os preceitos tradicionais islâmicos. Os xiitas são mais radicais com os preceitos. Defendem que o governante deve ter parentesco com o profeta Maomé e defendem que apenas o Alcorão é o livro sagrado. Do ponto de vista político, há os nacionalistas e os fundamentalistas. Os nacionalistas defendem a modernização e a industrialização, mesmo que seja por meio da adoção de modelos ocidentais. Eles pregavam uma separação entre Estado e religião. Os fundamentalistas, também chamados de salafistas, defendiam o retorno radical da Sharia, que é a tradicional lei islâmica. Esse grupo defende que seus líderes deveriam ser líderes políticos e religiosos, e os valores ocidentais deveriam ser erradicados. Em cada país do Oriente Médio havia sunitas nacionalistas e fundamentalistas, assim como houve xiitas, mais tendentes ao nacionalismo, embora a maioria dos xiitas tivessem uma tendência mais fundamentalista. Os governos nacionalistas perseguiram violentamente os grupos fundamentalistas, aumentando a atuação deles de forma clandestina, com atuações na forma de guerrilhas terroristas, como é o caso do Hezbollah no Líbano,
do ISIS na Síria e do EIL no Iraque. Além das repúblicas nacionalistas, ocorreram a instalação de monarquias, também com cunho nacionalista, como os casos do Omã, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Nesses países se instalaram monarquias teocráticas de reis, sheiks, chás ou emires, que buscaram modernizar seus países, melhorando a exploração do petróleo e promovendo o desenvolvimento de serviços de alta tecnologia. Também implementaram políticas de bem-estar social e distribuição de renda, buscando com isso o apoio popular. Embora com um caráter nacionalista, essas monarquias instalaram regimes autoritários e tradicionalistas, inibindo principalmente os direitos civis femininos. Esse desrespeito aos direitos femininos não ocorre em todos esses países. No Egito, Iêmen, Síria e Arábia Saudita, os direitos femininos são bastante restritos. Na Arábia Saudita, até 2018, as mulheres não podiam dirigir carros. Nesses países, a violência contra as mulheres e os casos de feminicídio são altíssimos. Mas, em outros países, como o caso de Omã, Kuwait, Jordânia, Catar, Tunísia, Turquia e Emirados Árabes, por exemplo, as mulheres podem trabalhar em vários empregos, até como comissárias de bordo, copilotas e até mesmo pilotas de aeronaves. Podem servir às Forças Armadas, trabalhar na polícia, praticar esportes e até frequentar a praia. E na maior parte dos casos, é necessário o uso de uma vestimenta própria, que não seja contra os preceitos do Islã e com o uso do hijab, que é o tradicional véu que cobre os cabelos. Mas até o hijab é flexível em alguns desses países. Para entender melhor essa região, que é tão importante e tem movimentado as políticas internacionais atualmente, vamos ver alguns processos históricos ocorridos durante a Guerra Fria. Não deixe de assistir os próximos vídeos. Até já!